Olá, colega implantodontista, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula rápida, bem objetiva, sobre a necessidade de enxerto conjuntivo. Está sendo muito falado, né, para fazer enxertos conjuntivos, principalmente em periodontos finos, dentes anteriores, vão fazer implante, já faz um enxerto conjuntivo. E eu queria apresentar aqui de uma forma bem rápida e objetiva por que fisiologicamente eu preciso do enxerto conjuntivo, né? Quanto mais tecido mole eu tenho, eu sei que eu consigo um resultado estético melhor, eu sei que eu consigo essa adaptação melhor também de prótese, de elementos aí. Mas por que esse tecido conjuntivo ele é tão importante para a manutenção do caso? Por que ele é tão importante para suportar uma investida microbiana contra esse tecido, tá bom? Então aqui eu tenho um desenho, tá? Do tecido não periodontal, mas sim tecido periimplantar, porque eu tenho um implante aqui. Então, a gente vai relembrar rapidamente as estruturas aqui, ó. Então, eu tenho o epitélio oral, depois eu tenho a crista, eu tenho a margem gengival, torna, estruturas de epitélio. O epitélio vai ter aquilo que a gente aprendeu lá na graduação, que é o quê? Camada basal, camada granulosa, camada espinhosa, camada córnea. Tem um período de 21 dias aproximadamente para sair da camada basal até ela ser descamada. Esse tecido epitelial, grava bem o que eu vou falar, ele é um tecido que ele não é vascularizado, ok? E isso é muito importante, grave isso. Então, um epitélio não vascularizado. Eu não sei se você brincou com isso, mas quando eu era mais jovem, criança, né, eu botava às vezes um alfinete na pele e mexia e eu espantava. Por que não doía, né? Por que não doía? Porque ele só ficava nessa área epitelial, tá? Internamente, eu tenho um tecido conjuntivo, ó, epitélio e conjuntivo. O conjuntivo é vascularizado. Eu tenho vasos sanguíneos, tenho inervação. Estes vasos sanguíneos, eles vão ser responsáveis por toda a nutrição, chegadas de células de defesa, chegadas de células que vão fazer o reparo. Então, observem bem, expliquei para vocês a estrutura. De repente, eu começo a ter uma agressão nesta área. Vamos dizer que eu tenho uma agressão microbiana aqui. Então, eu tenho uma invasão de sulco, ou a parte externa eu tenho uma invasão. O que começa a acontecer? Essas estruturas que vocês estão vendo de zigue-zague, né? Esse vai e vem de estruturas, que a gente vai chamar de cristas epiteliais, elas vão se tornar cada vez maiores de acordo com a inflamação. Por que isso? As células minhas de defesa estão aqui, não estão? Se eu tiver uma estrutura pequena, eu tenho pouco espaço para que essas células de defesa venham fazer o combate àquelas células microbianas. Quando eu aumento esta área, tá? Imagina uma sanfona, eu aumento essa área, eu aumento as regiões que esses leucócitos meus podem cuidar da defesa. Então, quanto mais agressão eu tenho, mais este desenho de crista fica evidente. Relembrem o que eu falei. Sistema vascular, aonde que eu tenho vascularização? Tecido conjuntivo. Então, o que mantém esta crista aqui? É o tecido conjuntivo que traz toda a vascularização para cá e mantém essa estrutura nesta posição. Quando eu tenho esse processo inflamatório, estas cristas que eu falei, elas começam a acontecer aqui dentro também, porque tem inflamação aqui dentro, ok? De repente, uma crista se encosta com a outra. Uma crista se uniu com a outra. É vascularizado esse tecido? Não. Então, como é que esse tecido vai ter nutrição? Se a nutrição vem daqui, uma crista uniu com a outra, o que vai acontecer? Sem irrigação, perco esta área, vou ter uma área de recessão. Qual que é a ideia de você fazer um enxerto de conjuntivo? É justamente você aumentar a área conjuntiva para que haja uma dificuldade maior de uma crista se unir à outra. Então, por isso que nós devemos optar, né, periodontos finos, regiões anteriores, nós sempre devemos estar de olho na necessidade de enxerto de conjuntivo.
tá bom? Espero ter esclarecido. Se tiver alguma dúvida, também coloque nos comentários abaixo. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.